Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão plenária ordinária de 8 de setembro de 2020. Nobres vereadores, salientamos que entramos no período pré-eleitoral, seguindo as ordens de serviço 0203-2020 dessa Casa Legislativa, informamos que as sessões ordinárias não serão transmitidas ao vivo pelos canais da TV Câmara, bem como não serão disponibilizadas nas redes sociais até 15 de novembro. Salientamos que quaisquer manifestações considerada propaganda política para a promoção de qualquer candidato serão de responsabilidade de quem proferiu, assim como as consequências deste ato. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do ofício da vereadora Inês Candolara, que substitui o pedido de licença. Excelentíssimo senhor vereador Mário Rogério Rossi, presidente do Poder Legislativo de Erechim. Dispensa das atividades legislativas. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por intermédio do presente, em atendimento ao decreto número 55.128, de 19 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública em todo o território do estado do Rio Grande do Sul, para fins de prevenção e enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 e da outras providências, informar Vossa Senhoria que, devido a integrarmos o grupo de risco, solicitamos autorização de dispensa por tempo indeterminado de todas as atividades legislativas que o cargo de vereador exige. Caso seja necessário, solicitamos que o suplente seja convocado. Sendo que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os votos de apreço e distinta consideração. Respeitosamente, vereadora Eni Maria Escandolara, bancadas progressistas. Solicito que seja realizada a chamada dos senhores vereadores pelo sistema eletrônico. Já registrada, então, a presença da vereadora Sandra Regina Piccoli Ostrovski. Dando sequência à sessão, coloque em apreciação a seguinte ata. A ata da 29ª sessão plenária ordinária de 31 de agosto de 2020. Em discussão a ata. Em votação a ata no sistema. Então vamos inverter ali o vereador Claudemir de Araújo vota favorável à ata e o vereador Leandro Augusto Basso abstenção por não estar na sessão. Solicito aos presentes que prestamos 1 minuto de silêncio em pesar pelo falecimento do senhor Eli Luiz Serafim. Esse eu sugiro que seja em nome da casa, pode ser, Gilson? Então fica em nome da casa. Do senhor Edson Marcos de Oliveira Borges, a pedido do vereador Claudemir de Araújo. Subscrito pelo vereador Sérgio Alves Bento. Da senhora Charline Farias, a pedido do vereador Leandro Augusto Basso. Do senhor... Oi? Subscreve o vereador Araújo. Do senhor Antônio Machado, a pedido do vereador Sérgio Alves Bento. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do requerimento, que solicita a retirada da emenda supressiva 1038-2. O requerimento número 054/2020 requer a retirada de tramitação da emenda número 10382 do projeto de lei executivo 38 de 2020.
Senhor presidente, requer nos termos do artigo 76 do Regimento Interno a retirada e tramitação da emenda número 10.383 de minha autoria no projeto de lei executivo número 38/2020, que dispõe sobre normas para instalação e o licenciamento das estações transmissoras de radiocomunicação, ETR, autorizadas e homologadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, no município de Erechim, nos termos da legislação federal vigente. Plenário da Câmara dos Vereadores de Erechim, 1º de setembro de 2020. Rafael Martins Ayub, vereador líder da bancada do MDB. Lido. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas. Recebido ofício do senhor prefeito municipal referente ao requerimento de informação número 079 de 2020, de autoria do vereador Claudemir de Araújo, que requer informações referentes aos sorteios dos lotes do programa Minha Casa Minha Vida, das faixas 1 e 2. Recebido ofício do senhor prefeito municipal referente ao requerimento número 080, de autoria do vereador Claudemir de Araújo, que requer esclarecimentos no que tange o regime de revezamento adotado pelas secretarias municipais, tendo em vista as discrepâncias no cumprimento que foi estabelecido na ordem de serviço número 017 de 2020 e no decreto estadual 55.240 de 2020. Recebido ofício do senhor prefeito municipal referente ao requerimento de informação número 086 de 2020, de autoria da vereadora Sandra Piccoli, que requer informações referentes à instalação de rotatória no entroncamento das ruas 0 Hora com Rua Frederico Zanam e Rua Adelino Gonçalves. Recebido ofício do senhor prefeito municipal referente ao requerimento de informação número 038, da autoria do vereador Alessandro Dalzotto, que requer informações quanto ao pedido de providências número 157 de 2019, o qual se refere à fiscalização dos prédios e construções em abandono em nosso município. Lido, senhor presidente. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura em bloco dos requerimentos de informações e pedidos de providência. Requerimento de informações número 91, 2020, autor Nadir Antônio Barbosa. Requer do Poder Executivo informações referentes a todos os pedidos de providências realizados pelo vereador Nadir Antônio Barbosa nos últimos 4 anos e listar quais foram executados e qual a previsão para a realização dos que ainda não foram executados. Requerimento de informações número 92/2020, autor Claudemir de Araújo. Requer do Poder Executivo informações em relação à data prevista para que os artesãos que pertencentes à Associação de Artesãos do município possam ocupar o quiosque destinado a eles na Praça Júlio de Castilhos. Requerimento de informações número 93, Rafael Ayub. Requer do Poder Executivo informações sobre a Rua Irineu Fiorentin. Requerimento de informações número 94, Rafael Ayub. Requer do Poder Executivo informações quanto ao lixo produzido na Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Requerimento de informações 95, Rafael Martins Ayub. Requer do Executivo informações quanto à falta de medicamentos nas unidades básicas de saúde. Pedido de providências 432, Mário Rossi. Solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal providências quanto à instalação de redutor de velocidade na Rua Conselheiro Esperac, bairro Fátima. Pedido de providência número 433, Sérgio Alves Bento. Solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal estudo de viabilidade para asfaltamento da Rua Santa Beatriz, localizada no bairro Cristo Rei. 434, Sérgio Alves Bento. Solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal estudo de viabilidade para a instalação de uma lombada elevada na Rua Italvino Jareton, localizada no São Luís, Rio Poço. 435, Sérgio Alves Bento. Solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal estudo de viabilidade para a operação de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Roberto Manuel Zafari, JK, Bela Vista. 436, Ilga Antônio Rosseto. Solicita dos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal a colocação de grade nos bueiros da Rua Joaquim de Moura Faitão, esquina com a Ângelo Tonim, bairros Três Vendas. Pedido de providência número 437, Gilson Roberto Serafim. Solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal a poda de galhos secos das árvores das ruas e praças da cidade. Pedido de providência 439, Leandro Bassos. Solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal, através dos órgãos competentes, a pavimentação asfáltica da Rua Mansueto Vans, bairro Agrícola. Pedido de providência
440, Leandro Basso, solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal retorno da linha de ônibus na rua Mansueto Vans, bairro Agrícola. Pedido de providência 441, Leandro Basso, solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal identificação e notificação dos proprietários para a limpeza dos passeios ao longo do trecho da rua João Macian, bairro São Caetano. Pedido de providência número 442, Sandra Piccoli, solicita ao PROCON, Secretaria Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, a fiscalização referente ao aumento abusivo de preços em supermercados do município de Erechim. Lido, senhor presidente. Passamos agora então à ordem do dia. Conforme o regimento interno, artigo 121, solicita aos nobres pares para que proceda sua inscrição prévia para o expediente político junto ao sistema eletrônico até o final da ordem do dia. Ressaltamos que após a ordem do dia, a mesa não aceitará pedido de inscrições ao expediente político. Por sugestão, discutimos primeiro o veto do prefeito municipal, que são oito vetos do projeto 28, isso mesmo? São oito emendas vetadas do projeto 028. Discutimos então o veto, depois os projetos em bloco, pode ser? Rafael Ayub. Questão de ordem por Rafael Ayub. Alô. Nós tivemos uma análise de vetos aqui nessa Casa Legislativa em relativo ao plano diretor. E que eu me lembro que na época até deu uma discussão, porque nós aprovamos uma por uma, depois votamos uma por uma, e o governo dizia que não, que a gente tinha vetado todas juntas, que eles não podiam nem aproveitar nenhuma. A minha dúvida é se votaríamos veto por veto ou vamos fazer uma votação só em relação a todos os vetos. Ou seja, ou a gente retoma todas as emendas ou nenhuma. Perfeito, só para deixar bem claro isso. Ou permanecem as 8 ou cai as 8. Perfeito. É um veto para 8 emendas. Ele não foi vetado individual. Ou querem discutir em bloco os 4 do governo? Os 4 projetos? Questão de ordem, senhor presidente. Que eu também acho, eu também acho que... Questão de ordem do vereador Alessandro. Peço vistas o projeto de lei 041 do Poder Executivo que trata da LDO, em virtude de ter provocado uma reunião com os demais colegas em respeito aos colegas que participaram e à comunidade que fez essa manifestação e está trabalhando na emenda. Então, sujeitamos ao plenário o projeto de lei do qual o vereador pede vistas a LDO. Projeto de lei número 41. Então, vamos fazer a votação no sistema, pode ser, Emília? Então, vamos à votação no sistema. Para o pedido de vista do vereador Alessandro Dalzotto ao projeto 041/2020, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Erechim, Rio Grande do Sul, para o exercício do ano de 2021 e da outras providências. Então, no sistema, a votação ao pedido de vista do vereador Alessandro. Então, pedido de vista aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Então, passamos agora ao veto. Então, solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do veto 05/2020, as emendas do projeto de lei executivo 028/2020. Veto número 005/2020. Veto número 005/2020, referente às emendas parlamentares ao projeto de lei número 028/2020, que dispõe sobre a posse, criação, comércio, hospedagem
os cuidados estéticos, a exibição, a circulação, a saúde e as políticas de proteção aos animais do município de Erechim, que tem também o parecer da Comissão de Constituição e Justiça como constitucional. Lido, senhor presidente. Então passamos agora ao período de discussão do veto 05/2020, inscrições no sistema. E assim, ó, salientar para os senhores vereadores que é só o período de discussão. Como ele trata-se de veto, só tem esse período. Então, inscrições no sistema. Com a palavra o vereador Rafael Martins Ayub. Obrigado, nobre presidente, vereador Mário Rossi, meus nobres colegas de Casa Legislativa. Venho aqui nesse expediente, meu presidente, meus nobres colegas, mais uma vez triste com a conduta do Executivo, meu líder de governo, que sei que não é a sua conduta, de verdade. A gente vem discutindo o projeto de lei dos animais, parece mentira, há mais de ano. Convocamos organizações não governamentais, pessoas envolvidas com a causa, apresentamos emendas a um primeiro projeto, aí o Executivo retirou o projeto, fez análise, incorporou algumas, não incorporou outras. Na análise do processo, novas emendas realizadas pelos colegas. E aí eu não consigo mais entender, não consigo realmente. Porque se um projeto vem para essa casa e a gente não pode nem fazer emenda, está tudo errado. Porque até na LOA a gente pode fazer emenda, que trata de gastos. Como é que a gente não vai poder fazer emenda a projeto de lei agora? Ou então não precisa trazer para essa casa. Como hoje, inclusive, teremos votação de coisas que não precisariam passar por essa casa, e aí o que passa é emendado, o Executivo simplesmente veta. E veta todas as emendas em conjunto, que é a crítica que faço aqui também. Porque se não concordasse com uma ou outra, assumisse que era por questão política ou porque não pode fazer. Agora dizer que é inconstitucional uma emenda de vereador a um projeto que trata do cuidado com os animais, é inadmissível, meus nobres colegas vereadores. Por isso venho aqui dizer que sou contrário ao veto do prefeito, então votarei sim pela derrubada do veto, para que, nesse caso, todas as emendas possam valer. E que, se for o caso, o Executivo, então, faça um decreto regulamentando alguns pontos. A emenda que eu fiz, além da questão de inconstitucionalidade que alega o Executivo, eles ainda analisaram uma por uma, e na minha emenda, onde eu digo que o animal que será vendido na loja, ou na PET, ou no centro regularmente inscrito para isso, ele possa receber as suas matizes, os seus filhotes, de duas maneiras. Uma, por um canil comercial, ou gatil comercial, e outra de pessoas físicas. Sim, porque eu prefiro que uma pessoa física venda numa clínica ou numa pet shop do que faça venda entre pessoas sem controle nenhum daí do poder público. E se, no caso, o medo do Executivo seja que essa pessoa tenha um canil ou um gatil comercial disfarçado de pessoal, que regulamente quantas vendas pode fazer num ano, em 2 anos, em 3 anos? Daqui a pouco cada CPF só pode vender uma vez. E aí não caracteriza como um canil ou um gatil comercial, mas use da criatividade para regulamentar e não simplesmente vetar todas as emendas e o trabalho feito por esses vereadores, inclusive chamando, repito, organizações não governamentais, chamando pessoas envolvidas com a causa e criando condições, inclusive, de melhorar o projeto, como temos feito aqui ao longo desses 4 anos. Então venho só fazer essa manifestação, presidente, e declarar que voto contrário ao veto do prefeito no projeto de lei número 28 de 2020. Obrigado, uma boa tarde. Obrigado, vereador Rafael. Com a palavra, o vereador Flávio de Barcelos. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, assessores, funcionários dessa casa, quem vai assistir essa sessão lá depois de novembro, né? E perfeitamente compreensível a manifestação do colega Rafael Ayub, né? E eu não me lembro de nenhum outro projeto ter sido tão discutido aqui nessa casa com o Executivo como foi esse a respeito dos animais. A disponibilidade, né, que o senhor Aldo dirigente esteve aqui, né, o pessoal da Vigilância Sanitária, o próprio Executivo,
e discussões e entendimentos que foi construído juntamente com os colegas, e foi e voltou. E apenas externar aqui a minha opinião, né? Eu vejo, senhor presidente, que esse veto ele vem de uma forma diferente do que todos os outros que nós recebemos durante todo o nosso mandato aqui. Normalmente, uma sugestão de lei, uma alteração que a Câmara fazia, vinha assim: não é poder independente, estão interferindo, porque o Executivo não pode legislar, assim como, né, o Legislativo não pode executar. E nessa aqui ele faz tudo isso aí, como é de praxe, só que ele faz uma explicação, né, por que ele está vetando uma por uma das emendas, né? E começando aqui pela emenda modificativa, né, 1028.1, qual o colega se referiu, né? A argumentação aqui do Executivo, né, que o termo comercialização, de fato, torna claro que a exigência aplica-se tão somente para o comércio, né? Então, ele explica aqui, os colegas que leram, né, as justificativas do veto, tá? Ele diz aqui que, no tanto, com a inclusão do inciso 2º, permitirá, parágrafo 2º, que os animais sejam comercializados sem que haja o controle das condições de canil de origem, né, conforme já foi falado aqui, né, indiscriminada por animais por particulares. Já na emenda aditiva 1028.7, eu lembro que nós já tínhamos dúvida, né, quando falava ali sobre as penas que o município ia aplicar, né, sobre quem infringisse essa lei, né? E aqui no artigo 47, né, estabelece que em caso de maus tratos animais, independente de ser de estimação ou não, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente aplicará os procedimentos administrativos, bem como as penalidades, conforme as especificações dessa lei e das legislações estadual e federal, no que couber. Não cabe ao Poder Executivo determinar penas restritivas de liberdade, né? Nós já tínhamos essa dúvida. Na emenda 1028.9, aqui, né, fala aqui que o texto proposto exclui também a microchipagem, que é fundamental para os objetivos do controle da população canina e felina. Não haveria objeção caso a matéria tratada fosse exclusiva de castração. Então, aqui está justificando também. A emenda modificativa 1028.10, né, ele fala aqui que pelo fato, e essa aqui é bem interessante, né, pelo fato do veto à emenda proposta sob o número 1028.9, refere-se ao artigo 25, o texto deixa de contemplar a exceção proposta ao pedigree, logo a emenda do artigo 26 perde o objeto, né, também bem explicado. Em relação à emenda 1028.11, né, a justificativa aqui que o termo independente e constante no projeto de lei tem por escopo o atendimento por todos os canis e gatis, as exigências previstas e necessárias ao bem-estar animal. É o mínimo necessário, né? Na 1028.12, né, ele aqui onde, né, era a nossa dúvida, né, ficando eximido assim da obrigação para possuir um médico veterinário. Aqui na explicação ele diz, né, que o texto original desse artigo não prevê a exigência do responsável técnico para essa atividade. Porém, a dispensa do responsável técnico compete ao órgão de classe. Não é a lei que tem que dizer, né, se tem que ter ou não tem. A emenda supressiva, né, que é onde também muito foi discutido aqui sobre as condições de higiene, né, o que era um local com higiene ou sem higiene, né, as perfeitas condições de higiene. E aqui na justificativa diz que, considerando ser plausível o questionamento acerca do significado perfeitas condições de higiene, porém é imperioso que haja uma condição mínima de higiene no local onde será disposto alimentos. Condição esta que é imprescindível para evitar a atração de proliferação de pragas ou vetores indesejáveis. E também aqui na emenda modificativa 1028.14, onde foi a supressão do termo ar, permitiria manter animais em ambientes claustrofóbicos. Claro que isso aqui é coisa quase que impossível, né? Mas também foi discutido aqui com os colegas. Então, baseado nessas justificativas aqui, colegas, né, e tendo sob pena, né, se nós derrubarmos o veto, que o Executivo entre, né, com uma ADIM, como já aconteceu em outros projetos que foi derrubado o veto aqui, e esse projeto não entre em vigor, sendo que é tão urgente, né, que seja regularizado nessa situação dos canis, dos gatis, né,
e eu peço o voto favorável ao veto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Flávio. Com a palavra, o vereador Leandro Augusto Bassa. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Quem vai nos acompanhar pelos meios de comunicação, os assessores aqui presentes. E nesse momento eu me sinto feliz porque isso aqui não está sendo transmitido ao vivo, né? A população deposita a sua confiança quando seleciona 17 pessoas para vir para cá, quando escolhe o executivo. E a gente está aqui discutindo há anos, porque o tema do bem-estar animais é lá de quando eu comecei, já tinha uma luta de antes. O vereador Araújo, na época também, juntamente com o vereador Hernani, que se envolvia. Nós estamos discutindo leite com café, se vai o café antes, se vai o leite antes. Temos que investir em educação. Se as pessoas tiverem educação e consciência da vida desses animais, essa lei aqui não seria nem necessária. E está essa bola de ping-pong. Então isso me entristece, enquanto representante da população, recebedor de salário, e nós não conseguimos construir um entendimento numa casa que tem uma rua só entre nós e o executivo. Por que o país fica nessa bagunça? Por que o Estado fica nessa bagunça? Se daqui e ali nós não se entendemos, tem 2 pareceres jurídicos, tem uma aprovação nessa casa, tem uma reprovação lá, tem que vir para cá. As pessoas ainda têm que usar um pouco de inteligência. Ou nós vamos ficar aqui brincando de confete, de marionete, sobre temas importantes, mas não fundamentais. Não é possível que isso não mexa com o sangue e a adrenalina de vocês, ou de todos. Isso aqui tem que ser matéria resolvida. E os ajustes que são necessários são matérias que precisam retomar nessa casa. E diferente, vereador Flavinho, que tem uma árdua missão de ser líder do governo, eu vou votar pela derrubada do veto. Para que a gente valorize o trabalho da Casa Legislativa, porque eu estou cansado de todas as redes sociais dizerem: os vereadores não fazem nada. Os vereadores não fazem nada. Os vereadores não fazem nada. E a gente se encolhe. Os vereadores trabalham, sim. Mas os vereadores não têm a caneta da decisão. Então, vamos defender aquilo que a gente aprovou aqui. Se tiver que vir uma DIN, que venha. E que a gente cobre pareceres jurídicos, então, mais consistentes. Nós não temos o dever de saber toda a extensão. A gente contrata assessoria para isso. Mas nós temos que, presidente, elevar o papel e a força do poder legislativo. É aqui que acontece. Lá só é executado. Se aqui não for bem feito, lá não vai ser resolvido. Esse é o princípio da democracia. Foi para isso que foi lutado. Para que a lei ela seja construída pela contribuição da população. E nessa lei houve a contribuição da população. Para mim é um tema distante, eu não participo muito. Mas eu respeito aquilo que os outros construíram. Mas reforço aqui a necessidade de esse fato e de outros mostrem a incapacidade que temos de superar pensamentos diferentes, que não são nem divergentes, e só temos uma rua. E nos conhecemos a todos. Conhecemos os secretários, conhecemos o prefeito, conhecemos os técnicos e os fiscais, e não conseguimos evoluir. Eu peço voto pela derrubada do veto. Mas, acima de tudo, eu peço que essa casa se posicione pela importância que os poderes legislativos, quando bem
geridos têm para a sociedade. Seria isso, presidente. Uma Obrigado, questão de vereador ordem, senhor Leandro. presidente. Questão de ordem, vereador Araújo. O vereador Flavinho levantou uma dúvida com relação ao executivo entrar com uma DIN. O projeto segue normal, você entra com uma DIN, conta só as emendas, né? É isso? Em princípios ele fez o veto das emendas. O projeto por si só está aprovado. Então, ele entraria com uma DIN contra as emendas que nós estamos ou derrubando ou concordando com elas agora. Na verdade, eu só tinha dúvida que ia atrapalhar o projeto, né? Porque o projeto continua, então, era esse Na minha dúvida, verdade, tá o prefeito esclarecida. já sancionou o projeto e vetou as emendas. Sim, o projeto, na verdade, a partir da assinatura dele com o veto das emendas, ele já está valendo. Pode postergar, então, o entendimento de com emenda ou sem emenda. Certamente. Eu vejo que, na verdade, vereador Leandro, não foi por falta desta casa chamar o Poder Executivo a este plenário para podermos discutir, então, esse projeto. E entendo eu que amplamente discutido entre Executivo e Legislativo, entre Legislativo e população, entre Legislativo e a população, da qual está ligada diretamente com essa situação que são os animais. O que está faltando é o entendimento de que nós também estamos aqui para legislar. Acho que é esse entendimento que falta. Até porque todas as leis que saíram desta casa com alguma alteração, elas voltaram com veto. A grande maioria sancionada pelos presidentes que estiveram nesse Poder Legislativo nesses últimos 4 anos. Então, acho que é esse entendimento que está faltando. Se discutir, mas que os vereadores estão aqui também para representar a população e também para contribuir nos projetos dos quais vem com o entendimento ou com a solicitação da população. Acho que é esse entendimento que está faltando. Vereador Rafael Ayub. Alô, agora foi. E lembrando também aqui que corremos risco de ADIM num projeto original enviado pelo Executivo também, que é o que está acontecendo hoje. Então, em questão de ADIM, não podemos ter medo de votar por questão de ADIM, né? Verdade. Salientamos que, por se tratar de um veto, a deliberação será tomada por votação absoluta dos membros da Câmara, ou seja, no mínimo 9 votos para ser rejeitado ou 9 votos para ser acatado. Então, passamos agora ao período de votação do veto 05/2020 no sistema. Então, com dois votos favoráveis, uma abstenção. Quer que eu corrija? Então, vamos corrigir o voto do vereador Leandro Bassa. Então, o veto foi rejeitado com uma abstenção e um voto favorável à emenda, ao veto. Então, são 14 votos. 15 votos contrários. Eu não voto, é verdade. 14 contrários, uma abstenção e um favorável. Então, rejeitado o veto do senhor prefeito municipal. Então, ficaram 2 projetos de lei. Então, o projeto de lei 035/2020, com 2 emendas, e os projetos de lei executivo 038/2020, com 5 emendas. Então, solicito ao vereador secretário que proceda à leitura dos 2 projetos com as emendas.
Projeto de Lei número 035 de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar acordo de cooperação técnica entre o município de Erechim e a empresa Cercena S.A. Indústria Metalúrgica, visando a ampliação do resíduo de fundição em base e subbase de pavimentação asfáltica. Comissão de Constituição e Justiça, parecer ao projeto de lei é constitucional. Comissão de Desenvolvimento Social é favorável. Comissão de Economia e Finanças é parecer favorável. A emenda número 1, emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 35/2020. Altere-se o inciso 3 do artigo 2º do projeto de lei ordinária executivo número 35, passando a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a, inciso 3, executar base, subbase e aplicação de mistura asfáltica pré-misturada a frio em 600 metros de via pública não pavimentada em pista experimental, conforme plano de trabalho. Plenário da Câmara dos Vereadores, Erechim, 8 de setembro de 2020. Rafael Martins Ayub, Flávio de Barcelos. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça quanto à emenda modificativa número 1 é constitucional. Emenda aditiva número 2 ao projeto de lei número 35/2020. Acrescente-se nova redação ao artigo 5º e este passará a ser o artigo 6º. E assim sucessivamente renumera-se os artigos subsequentes do projeto de lei ordinária executivo número 35/2020. Artigo 5º. A execução da pista experimental pelo Poder Público Municipal para aplicação de resíduo de fundição em base e subbase de pavimentação asfáltica somente poderá ser realizada quando houver obtenção de autorização ambiental para aplicação do resíduo em escala de campo. Plenário da Câmara de Vereadores, 8 de setembro de 2020, Rafael Martins Ayub e Flávio de Barcelos. Comissão de Constituição e Justiça, a emenda modificativa número 2 é constitucional. Projeto de Lei Executivo número 38/2020 dispõe sobre as normas para a instalação e o licenciamento das estações transmissoras de radiocomunicação, ETR, autorizadas e homologadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, no município de Erechim, nos termos da legislação federal vigente. Comissão de Constituição e Justiça, parecer ao projeto de lei executivo número 38 é constitucional. A Comissão de Desenvolvimento Social, parecer técnico ao projeto de lei executivo é favorável. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei executivo número 38. Acrescente-se o inciso 7º ao parágrafo único ao artigo 10º do projeto de lei executivo número 38/2020 com a seguinte redação. Artigo 10. A implantação das ETRs deverá obedecer às seguintes diretrizes. 7º. As instalações que passarão a funcionar após a publicação da presente lei deverão ser alocadas numa distância mínima de 50 metros de residências, a contar da base central da antena. Parágrafo único. As antenas que já estão em pleno funcionamento até a publicação da lei não precisarão respeitar o disposto no inciso 7º. Renan Augusto Socol, vereador. Comissão de Constituição e Justiça, quanto à emenda modificativa é constitucional. Emenda modificativa número 4 ao projeto de lei executivo número 38/2020. Altera-se o artigo 12 do projeto de lei número 38, passando a ter a seguinte redação. Artigo 12. O licenciamento municipal das ETRs deverá ser solicitado apresentando os seguintes documentos. 1. Aprovação do projeto da ETR. 2. Certidão de zonamento. 3. Declaração de autorização da Anatel. 4. Relatório de conformidade eletromagnética e respectiva ART. 5. Contrato de seguro de dano patrimonial e físico contra terceiros. 6. Ata da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio, autorização firmada pelo sindicato e contrato, se for o caso de instalação em edifício ou condomínio horizontal. 7º, comprovando de pagamento de taxas. 8º, licenciamento ambiental. 9º, certificado de aprovação de projeto emitido pelo Sindacta. 10º, outros documentos a critério da Prefeitura Municipal, desde que relacionados à solicitação e sem influenciar nos prazos de liberação da atividade. Parágrafo único. Para caso de compartilhamento de estrutura já existente, apresentar apenas o termo de compartilhamento e alvará da empresa concedente. Plenário da Câmara dos Vereadores de Erechim, 31 de agosto de 2020, Rafael Martins Ayub, vereador. Comissão de Constituição e Justiça, quanto à emenda modificativa número 4, é constitucional. Emenda aditiva número 5 ao projeto de lei número 38/2020.
acrescente-se o parágrafo 2º ao artigo 7º e renumera-se o parágrafo único com a seguinte redação. Artigo 7º. Não se aplicam as disposições, parágrafo 1º, não se aplicam as disposições previstas neste artigo aos postes edificados ou a edificar em áreas públicas, assim como os já existentes em áreas privadas. Parágrafo 2º. Poderá ser autorizado pelo IPUAE a instalação de infraestrutura de suporte para a ETR, desobrigado das limitações previstas nesse artigo, nos casos de impossibilidade técnica para prestação de serviços compatíveis com a qualidade exigida, devidamente justificada junto aos órgãos municipais competentes, mediante a apresentação de laudo que justifique detalhadamente a necessidade de instalação e os prejuízos pela falta da cobertura no local. Plenário da Câmara de Vereadores, Erechim, 31 de agosto de 2020, Rafael Martins Ayub, vereador. Comissão de Constituição e Justiça, parecer técnico quanto à emenda aditiva número 5, é constitucional. Emenda supressiva número 6 ao projeto de lei executivo número 38. Suprima-se o artigo 24 do projeto de lei número 38. Plenário da Câmara de Vereadores de Erechim, 31 de agosto de 2020, Rafael Martins Ayub. Comissão de Constituição e Justiça, a emenda supressiva número 6 é constitucional. Emenda supressiva número 7 ao projeto de lei executivo número 38/2020, suprima-se os artigos 13, 14, 15 e 16 do projeto de lei número 038/2020, plenário da Câmara dos Vereadores de Erechim, 1º de setembro de 2020. Rafael Martins Ayub, o parecer quanto à emenda supressiva número 7 da Comissão de Constituição e Justiça é constitucional. Lido, senhor presidente. Passamos então ao período de discussão do projeto de lei 035 e suas emendas e do projeto 038 e suas emendas. Então, inscrição ao período de discussão do projeto de lei 35 e 38 com emenda. Inscrição no sistema. Com a palavra, então, o vereador Rafael Martins Ayub. Obrigado, nobre presidente. Volto a essa tribuna, então, agora para discussão do projeto de lei 35/2020 e o 38/2020. Então, vamos ao 35. Projeto de lei, então, que trata da questão da empresa Cercena, né, visando aplicar o resíduo de fundição em base de pavimentação asfáltica. Tivemos semana passada a empresa aqui e agora já quero agradecer de antemão o nobre colega Flávio de Barcelos, que me procurou para a gente fazer junto a emenda e protocolamos então no dia de hoje também, uma emenda para que ficasse bem claro a segurança de se votar esse projeto, mesmo tendo em vista que talvez esse fosse um dos projetos que não precisasse ser votado aqui. Porque se trata de um estudo que a Cercena quer fazer e tem que ter o aval da prefeitura para se criar um pedaço de um asfalto na cidade, onde vai se aplicar o resto da fundição da empresa Cercena, para se analisar se daqui a 2 anos, 3 anos, diante do protocolo de estudo, causa algum dano ao meio ambiente naquele local, para que se possa determinar a utilização ou não desse material de resto da fundição no asfalto. Um estudo da Universidade Federal, estiveram aqui daí representantes da empresa e um professor da Universidade Federal, relatando inclusive um estudo da Universidade Federal mostrando o quão importante ou benéfico pode ser esse produto na consolidação da base, nas questões de funcionamento do asfalto. Claro que aqui a gente está fazendo essa discussão por 2 razões. Uma, porque é importante para a empresa tem um custo de dispensação desse material para um órgão especializado nisso, e é um custo bastante elevado, que poderia, ao meu ver, estar sendo reaplicado na empresa, ou em mais criação de vagas de emprego, ou em até outros processos de construção. Mas a dúvida que tínhamos vamos votar um projeto que pode agredir o meio ambiente sem controle nenhum ou algum controle? Dito isso na discussão, surgiu a possibilidade de nós deixarmos bem claro, já tem anexado ao projeto de lei, um termo de acordo de cooperação onde diz que só vai ser feita essa pista com aprovação dos órgãos competentes. Obviamente, o termo de cooperação ele pode ser alterado sem a visualização dos vereadores. Então, para que ficasse bem claro essa questão de que é para ser usada nessa via experimental,
é que propomos aqui no artigo 2º, no inciso 3º, onde dizia executar base, subbase e aplicação de mistura asfáltica pré-misturada a frio em 600 metros de via pública não pavimentada, conforme plano de trabalho. Introduzimos, então, a palavra em pista experimental. Então, vai ficar assim, executar base, subbase e aplicação de mistura asfáltica pré-misturada a frio de via pública não pavimentada em pista experimental, conforme plano de trabalho. Mas não só aqui que nos dá segurança, e que se for aprovada, entendo que dará mais segurança junto com o vereador, colega Flávio. Mas pedimos para criar um artigo 5º, e aí sim, renumerar o 5º e o 6º, e o artigo 5º diria o seguinte: a execução da pista experimental pelo Poder Público Municipal para aplicação do resíduo de fundição em base e subbase de pavimentação asfáltica somente poderá ser realizada quando houver obtenção de autorização ambiental para aplicação do resíduo em escala de campo. Também foram anexados e foi encaminhado a todos os gabinetes 2 estudos feitos por órgãos técnicos, um pela Proambiente de Porto Alegre e outra pela Eco Consulting de Viamão, assegurando que se trata de um resíduo não inerte classe 2, o que possibilita esse reaproveitamento se o estudo der tudo certo. E ainda, este vereador preocupado com a legalidade, enviei um e-mail para a FEPAM. No dia 2 de setembro, tive a resposta da senhora Regina Freuner, e ela disse o seguinte: o que eu perguntei, então? Se existia alguma legislação estadual ou federal para ser seguida para a utilização, e a resposta foi: não existe legislação estadual ou federal específica sobre o assunto aqui no Estado. Porém, há viabilidade para este reaproveitamento da areia de fundição não fenólica, que é a classificação que teve essa areia, devendo ser atendidos os critérios da NBR 15702/2009 da ABNT. Santa Catarina já publicou, inclusive, em 2018, uma lei, que é a Lei 17479, que autoriza, que trata do assunto. Aqui no Estado, a utilização deve ser devidamente licenciada para aplicação, ou seja, é possível, desde que tenha o licenciamento, que estamos agora tentando, via lei, nos assegurar. Porém, não há restrições ao uso, ou seja, é uma grande chance de que se possa. O gerador do resíduo e o usuário, no caso, a empresa e a prefeitura, devem possuir a autorização do órgão ambiental competente para esta destinação. Então, entendo que com as emendas simplesmente estamos dizendo pode fazer, mas tem que ter autorização tanto para fazer a pista experimental, que vai durar 2, 3 anos no estudo, e aí sim vão se pedir as licenças para se usar isso em demanda de fabricação. Então, peço aos nobres colegas a aprovação das 2 emendas e do projeto, para que a gente possa, talvez, não que isso me preocupe, sinceramente, nobres colegas, de dizer que a empresa vai embora por causa disso ou não. Acho que não, a Cercena é uma empresa muito bem estabelecida, sabe onde quer chegar, mas é um auxílio, sim. E se esse material vem benéfico também a uma coisa, um serviço que a prefeitura possa fazer, não vejo por que nos opormos, ainda mais fomentando a pesquisa na própria Universidade Federal. O Flávio foi muito feliz aqui na manifestação, na reunião. Nós temos um anseio para ver qual é a resposta da Universidade Federal na vida, na nossa vida, no dia a dia. Eis aqui uma possível resposta que essa pesquisa pode trazer para nós. Quanto ao projeto de lei 38, outro que parece o dos animais, né? Vai e volta. Já veio essa casa, foram feitas diversas emendas, voltou ao Executivo, e aí o Executivo inovou, e aqui temos que cumprimentar o Executivo. Ele criou uma comissão para analisar nossas emendas. Vejam, senhores, o Executivo criou uma comissão para analisar as nossas emendas a um projeto que nem foi à votação. E faz um parecer, emenda por emenda, e está lá anexado ao projeto. Ou seja, hoje temos a população e os nossos eleitores nos fiscalizando, mais uma comissão do Executivo para analisar um projeto e as nossas emendas. Eu acho isso legal, se viessem aqui conversar com a gente. Agora não mandem um relatório dizendo qual emenda eles aceitam ou não. Afinal, os representantes do povo somos nós, 17. Nós temos a autoridade de apresentar emendas. O Executivo pode encaminhar o projeto. Eu peço os 3 minutos já, porque então, vou me prolongar e daí não volto no próximo período já, presidente. Então, vamos às emendas. A emenda primeira que se foi feita nesse projeto das antenas, do meu colega vereador Renan, ela cita, e algumas, importante que se diga, essa comissão mesmo assim aceitou algumas das emendas e introduziu ao projeto, já o melhorando do ponto de vista dos 17 vereadores naquilo que votaram. Não acataram uma emenda do vereador Renan e algumas minhas também, de outros colegas, então vejo aqui que o vereador Renan reapresenta e falo
tranquilamente ao nobre colega que será a única emenda que votarei contra, Renan, e tento explicar do meu ponto de vista. O vereador Renan estabelece aqui que a distância mínima de uma torre a qualquer residência seja de 100 metros. 50 metros, desculpe. É que eu já havia feito uma emenda e que foi acatada no projeto de lei agora, que fala que o eixo das torres tem que estar a 100 metros de escolas de ensino básico, de creches, de lar de idosos, hospitais e unidades básicas de saúde. Só porque são locais talvez, de maior circulação, de mais equipamentos, que possa ter uma interferência. Eu entendo até que não, mas por prudência resolvi colocar na emenda, vendo outros projetos. O vereador Renan pede que não esteja a 50 metros de uma residência. O que acontece aqui na minha visão? Nossos quarteirões são de 100 metros as ruas. Se eu disser que não pode ter casa a 50 metros de qualquer residência, dificilmente nós vamos encontrar um local para instalar uma antena. Entendo o receio da comunidade que a antena pode irradiar alguma coisa que prejudique a saúde, mas todos os estudos e análises de radiação têm que ser feitos na instalação da antena. E se nós deixarmos assim, creio que não teremos locais de instalação, até para a questão de integração, de inclusão daquelas pessoas que não têm sinal de internet ou de telefonia na nossa cidade, que a gente sabe que existe aqui em Erechim uma dificuldade bastante grande. Então, peço desculpa, com a devida venha, colega, mas a sua emenda votarei contrário por isso, até porque, se no projeto diz, e a gente não está sugerindo revogar, que ela tem que estar a 100 metros de unidades básicas, eu não posso aprovar uma que diga que é 50 de residências, porque daí eu estou expondo, entre aspas, mais as unidades básicas dos hospitais do que as residências. Mas esse é o meu ponto de vista. Em relação às outras emendas, inclusive retirei 2 porque tinha escrito de forma errônea a 2 e a 3, mas na 4, eu sugiro ali, então, alterar, mesma forma que fiz o primeiro. O que nós temos aqui nesse projeto, meus nobres colegas? Acho que terei que voltar de novo no segundo momento, peço desculpas. Mas fiz um levantamento. Os artigos 12, 13, 14, 15 e 16 tratam das documentações e das etapas para se conseguir licenciar a construção. Tem documentos que são pedidos 4 vezes, o mesmo documento. São 47 pedidos de documentos, quando em 12 já está resolvido. E aí, para o processo interno, a prefeitura tem que se organizar para dar licença. Então, eu vou voltar no próximo período, porque tenho que falar das outras 4 emendas, mas uma trata em relação à desburocratização e as outras explico no próximo período, pedindo escusas pelo excedente do tempo já nesse período. Passamos, então, a palavra ao vereador Leandro Augusto Bassa. Sobre os projetos já expostos pelo colega Ayub, né? O projeto 38, que fala das estações de transmissão, nós votamos aqui recentemente a lei da livre iniciativa, né? Para simplificar. Agora nós temos um projeto que vai contra aquilo que a gente fez. Então, só pelo projeto da livre iniciativa, essas antenas já poderiam ser instaladas. Então, nós fizemos uma coisa para facilitar e agora nós estamos aprovando uma lei para complicar. Se tu é investidor, tu vai para onde? Para onde te facilitam a vida ou para onde te dificultam a vida? Se eu tenho que instalar uma antena, eu vou conversar com Paulo Bento, eu vou conversar com Três Arroios, eu vou conversar com Gauerama, porque lá é mais fácil. E nós vamos ficar aqui no espaço urbano com sinais ruins, porque a gente quer fazer legislação perfeita que afasta investidores. Não é liberar geral, mas também nós estamos afastando, nós estamos dificultando. Por mim, a lei da livre iniciativa já bastava. Não é necessário para qualquer ação legislação específica do município. É uma obra. Licencia como obra. A finalidade já tem um plano diretor, mas vem a lei aqui para complicar aquilo que a gente recentemente votou, a lei da livre iniciativa. Nós não podemos mais agir assim. Nós perdemos investidores, porque a gente dificulta quem quer vir para cá. Por outro lado, o projeto 35, que vem, ele é de bom grado, e que tenha mais projetos assim, e que isso mostre para o Executivo e para nós do Legislativo a necessidade
do poder público ser parceiro de quem produz. Todo mundo que produz gera resíduo. Resíduo tem que ter destinação correta, para não agredir o meio ambiente. E aqui está se buscando uma, com a coordenação da universidade. Então, eu não tenho receio nenhum de votar esse projeto da parceria com a Cercena, porque há entes envolvidos buscando a solução de um problema. Mas esse projeto me leva a ver que muitas outras empresas têm a mesma situação. Só no ramo moveleiro, são mais de 150 empresas que usam MDF, acrílico e que geram resíduos e que têm um alto custo para destinação. E esse custo fica lá para o empresário. Quem tem grande escala consegue até negociar razoavelmente o descarte. Quem tem pouco volume tem um alto custo. E, por vezes, a gente vê a destinação não correta, porque isso custa. No segmento do papel que eu atuo, o papel tem valor. As pessoas pagam para pegar o resíduo do papel. Mas, na maioria das atividades, o empresário tem que pagar para alguém levar esse lixo embora. Então, o que pode ser feito enquanto política de incentivo para as pequenas e médias empresas, dando um suporte na destinação desses resíduos? Um grande tema para o Legislativo e para o Executivo, que poderia estar prevista na LDO, que está sob análise dessa casa. A destinação do resíduo é custo para as empresas. No mercado competitivo, às vezes isso impacta em manter ou não manter a empresa funcionando, em estar em Erechim ou não estar em Erechim. Se a gente faz leis exigindo, também nós teríamos que fazer leis dando suporte para essas empresas. Eu vou votar favorável aos dois projetos que estão aqui, mas entendo que o da regulamentação das estações não seria nem necessário, porque nós votamos recentemente a lei da livre iniciativa. Obrigado, vereador Leandro. Com a palavra, vereador Flávio de Barcelos. Boa tarde, senhor presidente, mais uma vez, colegas vereadores. E como é bom, né? Já diz a Bíblia, vereador Basso, bem-aventurados os que ouvem, não é os que falam, né? Então, quando a gente está ouvindo os outros, a gente está aprendendo, né? Até porque a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Diz que quem fala demais fala bobagem, muitas vezes. E com relação ao projeto 35, nós estivemos aqui, né, ouvindo a explicação da empresa, do professor da Universidade Federal, né, ouvindo também a manifestação dos colegas, nosso presidente, quando era secretário do Meio Ambiente, que disse que esse projeto já foi tentado viabilizar e não aconteceu, né, e nos deixa numa situação constrangedora, vereador Mantovani, que esse projeto foi lá, essa ideia foi para o executivo, né, para dizer se tinha interesse ou não. Daí fica confortável, ó, eu vou mandar para a Câmara, se a Câmara aprovar, vereador Araújo, está aprovado. Se a Câmara não aprovar, tu vê, eu tentei, mas não consegui. E nessa missão espinhosa, né, de atender o projeto do Executivo e também dar uma possibilidade para uma empresa erechinense, né, que vai dobrar a sua capacidade de produção, que nós, juntamente com o colega Rafael Ayub, né, propomos, né, essas emendas, né, que o município poderá sim usar isso aí, desde que venha uma licença ambiental, né? Então, para todos os efeitos, não, a Câmara, ela avaliza desde que tenha essa licença, né? Eu acho que fica bastante confortável para nós votar esse projeto, para o Executivo e para a própria empresa. O município não está dificultando, né, para que aconteça esse termo de cooperação. Vejo hoje, conversando com o Executivo, né, um outro problema que talvez a gente não se apercebeu, pela quantidade desse material que vai vir para o município.
né, se vai ter aonde colocar todas essas toneladas, né, dessa areia que virá. Mas, enfim, né, essas emendas elas colocam essa condição, né, que tem que ter a licença ambiental até para fazer o estudo, né? Então, eu acredito que a gente pode votar, né, de forma satisfatória. Com relação a das antenas, aqui também um tema que também foi, voltou, foi emendado e retirado. Eu lembro que o vereador Pimenta foi um que se dedicou bastante, né, nessa área, e vários outros colegas também, né? E vamos ouvir ainda as manifestações, né, a respeito das emendas. Apenas também tenho dúvida ali, até conversando com meu colega de bancada, meu amigo Renan, né, com relação à distância dos 50 metros, né, da antena das casas, né. Todo mundo reclama quando não tem sinal no celular, né. Aqui não pega, daí a gente vai colocar lá, daqui a pouco nós vamos precisar um quarteirão para colocar uma antena, né, por causa que vai ter casa na direita, na esquerda, no norte e no sul, né. Então, a única que estou em dúvida, esperar o colega se manifestar aqui. Eu sei que aqui ninguém faz emenda porque dá na cabeça. Vou botar uma emenda lá. Com certeza, alguém da comunidade pediu, né? E, como dizia o Brizola, meu colega André, todos têm os seus interesses, né? Então, vamos ouvir aqui os colegas se manifestarem, né? Mas a única que eu tenho dúvida nesse momento, e peço voto favorável para os colegas dos dois projetos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Flávio. Com a palavra, vereador Gilson Roberto Serafim. Boa tarde a todos. Cumprimentar o senhor presidente, membros da mesa, nobre vereadora Sandra, vereadores. Eu venho à tribuna, então, para tecer alguns comentários sobre esses dois projetos, né? Começando aqui pelo 35, que já foi muito bem explanado aqui pelos vereadores que me antecederam. E eu, desde o início, eu tinha uma preocupação, porque ele é um projeto bem sucinto, enfim, é um projeto pequeno, né? E não estava bem claro com relação aos 600 metros de via pública que seria, então, né, se aprovado, será pavimentada. E olhando também o termo, a cópia a minuta, né, do termo de cooperação técnica, fica muito vago, né, quando diz que o compromisso da empresa, né, como contrapartida, será o encaminhamento necessário para a solicitação da autorização ambiental. Quer dizer, não está claro que primeiro terá que ter a autorização para depois, então, fazer, né, enfim, a pavimentação. Mas agora, com essas emendas, eu acredito que ficou bem claro, né? E que a gente tem mais segurança, então, de aprovar esse projeto. Com relação ao projeto 38, eu até vou ser bem, assim, claro, e enfim, dizer como comecei a me envolver com esse projeto, que perto da minha residência, né, então começaram a instalar uma antena e acabou dando conflito entre o dono do terreno e um vizinho logo abaixo, que um queria, outro não queria, daí me procuraram. E daí tu faz o quê com dois vizinhos aqui? Digo, olha, vamos ver se tem legislação, né? Vamos fazer o que a lei, vamos ver o que a lei diz, né? E aí, vindo aqui, pesquisando e tal, não existia a lei que regulamentasse sobre a instalação de antenas, não. Aí, então, conversei com o secretário Camargo, né, entreguei para ele alguns modelos de outros municípios, e ele, então, me disse que sim, que iam fazer a lei, mas primeiro eu tinha que passar o plano diretor e depois também a lei do estudo de impacto de vizinhança, para então fazer essa lei que normatizasse as antenas. E está feita. O projeto está aqui, para nossa apreciação, né? Veio, como foi relatado aqui, foi retirado, voltou atendendo algumas emendas, né? Apresentada aqui inclusive pelo vereador Renan, o vereador Ayub, e não lembro se mais alguma de outro vereador foi atendida.
E hoje eu acredito que nós temos que bater o martelo, né, para que, de fato, esse projeto se torne lei. Mas, como já foi falado aqui com relação às emendas, eu também me atenho a expor aqui a minha preocupação com relação à emenda 1 do vereador Renan, né, com relação a esse distanciamento de 50 metros. Né? Porque, vejam bem, os senhores, nós temos aqui no centro, né, várias antenas em cima dos prédios, aí surgirão outras e tal. Nós temos as antenas de pequeno porte que podem ser instaladas em fachadas, empresas podem também instalar essas antenas, e com esse distanciamento aqui vai ser muito complicado. Eu acredito que vai inviabilizar a instalação de antenas. Né? E também tem a questão do compartilhamento, né? Que as antenas podem ser instaladas Enfim, eu entendo que agora também com as emendas apresentadas aqui, que vai envolver o IPOAE, né? Nós temos também vai passar pelo estudo de impacto de vizinhança, nós temos o SINDACTA, a Anatel, enfim, uma série de órgãos que vão ter que dizer, né, se pode ou não pode, enfim, naquele local. E eu acho que não somos nós que vamos dizer, 50 metros longe de residência não pode, ou, quer dizer, no mínimo 50 metros de distância, né, que isso pode inviabilizar. E mais especificamente com relação a essa antena aí da discussão, é uma antena que vai beneficiar 4 bairros da nossa cidade. Roselândia, o Esperança, o Morro da Cegonha, São Pedro, tem os loteamentos que estão surgindo ali logo após o Esperança, no Vale do Dourado, ali, que também vão ser beneficiados, né, por essa antena. E então, eu vejo que, com relação a essa emenda aqui, se for aprovada, né, nós vamos ter, assim, dificuldades, enfim, assim, né, quem for querer instalar uma antena vai ter muita dificuldade, porque, por exemplo, se pegar num loteamento, né, ou num bairro, ela terá que ter um quarteirão só para, né, para a instalação dessa antena, porque tem que ter 5, como foi falado aqui pelo vereador Flávio, também pelo vereador Basso. Então, essa é uma dificuldade que vai surgir, no caso for aprovado, né? Então, eu vou votar contra essa emenda, né? E peço também aos demais que façam o mesmo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilson. Com a palavra, o vereador Claudemir de Araújo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Sandra, sobre o projeto 35 é dos resíduos, né? Eu quero dizer que é bonito a gente falar em se preocupar com o meio ambiente, né? Mas nós teríamos que sair daqui e começar a visitar os bairros, os aterros clandestinos que tem na nossa cidade. Vereador Nadir, sabe do que eu estou falando? O próprio Andretta, o Andretta enterra cimento todo dia na nossa cidade, né? E é mais poluído, polui mais do que essa areia. Essa areia, para ter uma ideia, essa areia sai de Erechim, Mantovani, vai para Chapecó, lá é vendida, comercializada, misturada para construção civil, né? Então, nós estamos mandando matéria-prima boa da nossa cidade embora, e aqui é enterrado asfalto todo dia, né? Amianto, brasilite velho, tudo no aterro ali do clandestino do Palhoça, né? Que põe uma placa lá que não pode aterrar nada, depois só empurra com o trator de esteira lá. Então, vamos olhar o nosso Rio Tigre, né? Vamos falar em poluição desse jeito. Isso aqui seria até, eu acho que daria até para adoçar o café com esse material aqui, perto do que nós estamos fazendo na nossa cidade. E com relação às antenas, tem 2 pessoas que é a favor e uma contra, né? Quem é a favor é aquela que bota no terreno e ganha para ter a antena instalada, e o vizinho que se incomoda e não quer a antena lá. Então, tem que pensar bem isso aí, né? E as pessoas que querem pôr uma antena, que invistam. Eu acho que tem que ter, sim, essa distância reduzida aí, sim, porque que compra um terreno mais
sei lá, numa parte alta da cidade, e não enche de antena, porque se torna barato, em vez de comprar um terreno, Lucas, e montar uma antena com segurança, eles vão lá, alugam lá, dão um salário mínimo para a pessoa lá e botam uma antena no quintal da sua casa. Né? E muitos usam até como varal, e não sabe. Até hoje ninguém sabe o mal, se faz o mal ou não faz. Né? Então, acho que temos sim ter preocupação. Eu até, inclusive, esse projeto da antena, vou votar contra, né? Porque é uma coisa assim que parece ser fácil, mas não é fácil, não. Né? Tem outros países aí que tem antena perto, aí que foi comprovado por A mais B que até alguns tipos de câncer, né, por ter antena perto de casa. Então, eu vejo que o vizinho que quer é aquele que vai ganhar o aluguel da antena. E aquele que está do lado e não quer, porque se incomoda, porque o vizinho está muitas vezes faturando e ele não, e é uma incômodo. Né? Então, por isso, eu voto contra ao projeto da regulamentação das antenas. E a questão dos resíduos, eu acho sim que nem deveria ter essas emendas aí para esperar 4 anos, né? Porque isso aqui inviabiliza a empresa lá. Até fazer um teste, não precisa ser só para confecção de asfalto na cidade. Leva lá no britador, que vai ter um monte de uso que dá para fazer com essa areia, até porque ele diz resíduo de fundição, mas não é resíduo de fundição. É onde é feito os moldes, né, que é fundido a peça, e usam aquela areia, depois tiro, chega um tempo de vida, ela fica mais fina, não tem mais serventia para eles, mas é uma antena, é uma areia melhor que a areia que a gente compra para construir, sei lá, a nossa casa, a calçada, sei lá, na construção civil. Era isso, senhor presidente. O presidente não está, então... É isso, Serginho. Muito obrigado. O presidente se ausentou. Obrigado, vereador Araújo. Com a palavra, o vereador Alderi Olda. Justificativa de voto. Com a palavra, vereador Rafael Martins Ayub. Obrigado, senhor presidente. Então, volto a esse espaço só para falar das outras 4 emendas, então, ao projeto de lei 38. Então, corroborando com o que o nobre colega vereador Leandro Basso falou aqui, proponho 2 emendas, que é a de número 4 e a de número 7, em acordo com a desburocratização ou com o projeto da liberdade econômica, porque no projeto original temos, em seu artigo 12, o licenciamento se dará em 4 etapas. A primeira etapa, a certidão de zonamento, a segunda, licenciamento ambiental, a terceira, aprovação de projeto e a quarta, alvará de funcionamento. Sendo que para cada etapa, o contribuinte tem que apresentar alguns documentos. Entre os documentos, alvará de funcionamento, o projeto aprovado, que deve ser pelo Progefácil, então entendo, né, uma construção, licenciamento ambiental, matrícula atualizada e, pasmem os senhores, contrato social da empresa eles pedem nas 4 etapas. Requerimento de alvará de funcionamento em 3 etapas. Matrícula do imóvel em 3 etapas. Certidão de zoneamento em 3 etapas. Gente, isso não é desburocratizar. Isso é burocratizar, é o que a gente não quer mais. Então, eu altero o artigo 12 dizendo, em um artigo só, toda a documentação que precisa, sem duplicidade, e aí os processos todos na prefeitura, a prefeitura, se quiser dividir em etapa, fazer o que quiser, faça, mas já está com toda a documentação lá. E se um depende de outra etapa, isso, consequentemente, tem que ser analisado. Então, sugiro, né, na emenda número 4, alterar o artigo 12, dizendo quais os documentos, uma vez só, então, que ficaria um requerimento padrão, certidão de zonamento, aprovação da ITR pela Anatel, o projeto arquitetônico pelo Progefácil, a planilha de controle, a ART, a matrícula atualizada do imóvel, o contrato social, entre outros documentos, mas totalizando 15 documentos em uma única etapa. E depois, nas emendas, e suprimindo os artigos 13, 14, 15 e 16, então, que não seriam mais necessários, isso na emenda 4 altera, então, quais são os documentos, e na emenda 7 elimina os artigos que falavam das etapas. Na sua emenda 5ª, eu acho importante, e eu não vou conseguir falar, presidente. Eu vou pedir 1 minuto de tolerância para os amigos. Mas, no parágrafo 2 do artigo 7º, só introduzindo que o PUAE, que é um órgão de decisão, possa decidir, se não tem nenhuma dessas condições da lei e precisa de uma antena para melhorar sinal, que o PUAE possa dizer as diretrizes. E, por fim,
O 24 e o 25 do projeto de lei, eles acatando uma possibilidade de emenda do outro projeto que veio a essa casa, ficaram 2 artigos com a mesma temática. O artigo 24 ficou: as ETRs instaladas em desconformidade deverão adequar-se em 180 dias. E no artigo 25 diz que será concedido o prazo de 1 ano. Então eu sugiro retirar o de 180 dias e deixar só o de 1 ano. Desculpe mais uma vez e obrigado pela consideração dos nossos colegas. Obrigado, vereador Rafael. Solicito ao vereador vice-presidente que conduza a sessão para que eu possa me pronunciar no plenário. Com a palavra, o vereador Mário Rossi. Sérgio Alves Bento, conduzindo a sessão nesse momento. Senhores vereadores, senhora vereadora, tentar rapidamente expor o que eu penso sobre as antenas. Eu vejo que esse projeto veio para esta casa por manifestação do Ministério Público, solicitando do Poder Público Municipal, né, que criasse uma legislação para a qual autorizasse ou negasse a possibilidade. Quanto mais empecilhos botamos, mais difícil vai ficando. Né, uma antena que teria a possibilidade de, em 60, 90 dias ser, vai para o Ipoaê, ela vai levar 2 anos para sair de dentro da prefeitura. Mas, enfim, quanto ao descarte do material da empresa Cercena, senhores, eu vejo 2 problemas. Primeiro problema, nós obrigamos, essa casa não pode obrigar o município de Erechim. Lá está no artigo, é obrigado ao município de Erechim a ceder o espaço para fazer o experimento. Acho que nós, esta casa, não pode obrigar o município a fazer esse tipo. Sem falar, senhores, que na verdade a intenção da empresa em momento algum é beneficiar o município em alguma coisa, é se livrar do produto. O descarte ele é caro e a empresa quer se livrar. Eu, particularmente, né, com a experiência que a gente tem no meio ambiente, né, onde foi sugerido para usarmos como cobertura de aterro e a FEPAM não concordou, né, acho temerário nós, os 17 vereadores, aprovarmos um projeto de lei do qual obrigamos o município a fazer o teste. O município não vai ter opção. Nós estamos obrigando o município, está lá no artigo, fica obrigado ao município a fazer o teste. Se não tem dano ambiental nenhum, a universidade podia ceder o espaço para fazer o teste, a própria empresa podia fazer o teste na sua área, lá no seu perímetro, onde ela tem a empresa, para que se testassem e se ficasse, então, aguardando os resultados. Só para concluir, senhor presidente, rapidamente, e o que mais me surpreende é que o técnico ou o professor da universidade, eles dizem que já tem todos os laudos técnicos prontos. Então é só encaminhar para a FEPAM e aguardar o resultado da FEPAM. Não podemos, então, se os laudos já foram feitos, estão todos prontos, todos os laudos são positivos, e os 17 vereadores, ou a maioria que estava na reunião com a empresa, presenciou ele dizer que todos os testes já tinham sido feitos. Então é encaminhar os testes para a FEPAM e aguardar o resultado do que a FEPAM entende se é possível ou não. Agora, nós obrigarmos o município de Erechim a ceder um espaço para fazer o asfalto, e ainda assim aguardar 2 anos para ver o resultado, se ele vai ser contaminante ou não, eu acho temerário esta casa fazer isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Mário Rossi. Então, primeiro, palavra com o vereador Renan Augusto Socol. Boa tarde, então, senhor presidente, colegas vereadores e colegas vereadoras, público que nos acompanha posteriormente, quando for transmitida essa sessão. Só falar que sou favorável aos 2 projetos com as respectivas emendas, que em ambos elas vêm para aprimorar esses projetos que são bastante controversos e complexos, tanto é que gerou um debate bastante rico aqui na nossa casa, com posições distintas e conflitantes, porém sempre buscando o melhor para o nosso município. Com relação à emenda que eu apresentei, dizer apenas que ela vem oriunda do anseio da comunidade, que me apresentou um abaixo-assinado na localidade que o vereador Pimenta mesmo falou,
tinha muitas pessoas que assinaram esse abaixo-assinado e até por entender que quando há movimentos desse tipo, a gente tem no mínimo que discutir e levar essa discussão para o nosso plenário, e é por isso que eu apresentei, né, essa emenda e peço o apoio dos colegas, mesmo que já tenha visto que aparentemente não teremos ela aprovada, mas daí faz parte do debate democrático. Então, peço o apoio dos colegas e manifesto ser favorável a todas as emendas apresentadas nesse projeto, sobretudo as do colega Ayub, no que diz respeito à questão da liberdade econômica e também aos projetos posteriormente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Renan. Vereador Alderi, então, abre mão da palavra. Então, passamos ao período de votação. Vamos, primeira emenda, votarmos as emendas do projeto legislativo, projeto executivo 035/2020, que é a emenda 2, a emenda 1035-1, 1035-2, e depois passamos à votação do projeto. Então, passamos agora à votação da emenda 1035-1, altere-se o inciso 3º do artigo 2 do projeto de lei ordinária executivo número 35, passando a ser seguida a seguinte redação. Então, em votação, a emenda 1035-1 do projeto 35/2020 no sistema. Emenda aprovada pela totalidade dos senhores vereadores. Passamos ao período de votação da emenda 1035-2. No sistema. Emenda aprovada pela totalidade dos senhores vereadores. Passamos então agora à votação do projeto de lei executivo 035/2020 com as emendas. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar acordo de cooperação técnica entre o município de Erechim e a empresa CRCN S.A. Indústria Metalúrgica, visando a aplicação de resíduos de fundição em base e subbase de pavimentação asfáltica. Em votação, o projeto 035 com as emendas. Projeto de lei aprovado pela totalidade dos senhores vereadores, com as emendas. Passamos então agora à votação das emendas do projeto 038/2020. Passamos à emenda do projeto 1038-1. A emenda, essa é as dos 50 metros do vereador Renan Gossocol. Vereador Flávio de Barcelos. Então, vota favorável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porco, Deus. Não vota, deu uma abstenção. 8 a 7. Deu a maioria? Sim, sim, é maioria. Maioria simples. Então, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos contrários. 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos favoráveis, uma abstenção. 7 favoráveis com uma abstenção. Então, rejeitada a emenda 1038-1 do vereador Renan Gossocol. Passamos então agora à votação da emenda 1038-4.
Voto favorável, vereador. Então, o voto do vereador Flávio de Barcelos é favorável à emenda. Então, emenda aprovada com uma abstenção. Passamos à votação a emenda 1038.5. Acrescente-se o inciso 2º no artigo 7 e renumera-se o parágrafo único com a seguinte redação. Em votação a emenda 1038.5. No sistema. Vereador Renan. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Passamos à votação da emenda 1038.6. Suprima-se o artigo 24 do projeto de lei 038/2020. No sistema. Projeto de lei aprovado pela maioria dos senhores vereadores com uma abstenção. Passamos agora à votação da emenda supressiva 1038.7. Suprima-se o artigo 13, 14, 15 e 16 do projeto de lei 038/2020. Em votação a emenda 10 supressiva 1038.7. No sistema. Emenda aprovada pela maioria dos senhores vereadores com uma abstenção. Passamos então agora à votação do projeto de lei executivo 038/2020. Dispõe sobre as normas para instalação e licenciamento das estações de transmissora de radiocomunicações ETRs, autorizadas e homologadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, no município de Erechim, nos termos da legislação federal vigente. Em votação, projeto de lei 038/2020 com as emendas no sistema. Projeto de lei aprovado com um voto contrário e uma abstenção. Se alguém ainda não se inscreveu no expediente político, 30 segundos. Encerrada então a ordem do dia, estamos encaminhando ao expediente político, encerrada as inscrições para o expediente político. A chamada? Não está? A chamada não está lá? Não. Sim, ele assinou os dois, eu passei os dois juntos. A ata e a chamada eu passei. Cinco inscrições. Rafael Martins Ayub, Gilson Roberto Serafim, Leandro Augusto Bassa, Alessandro Dalzotto e Claudemir de Araújo. Comunicações, Gilson Roberto Serafim, Leandro Augusto Bassa e Claudemir de Araújo. Explicações, Gilson Roberto Serafim, Leandro Augusto Bassa e Claudemir de Araújo. Com a palavra, vereador Rafael Martins Ayub. Boa tarde, nobre presidente, nobres colegas vereadores. Queria vir a essa tribuna nesse momento só manifestar dos pedidos dos requerimentos de informação. Todos temos alguns pedidos reiterados aqui, né, em relação a Irineu Fiorentin, então, se não todos os vereadores, a maioria já pediu uma ou duas vezes essa rua, e eu resolvi mudar a forma de perguntar, então.
porque realmente lá o pessoal do residencial de 1 e 2 deve ligar para todos os vereadores. Eu estive lá de novo semana passada, realmente aquele trecho da Fernando Testa, logo que entra, é intransitável, aí tem o calçamento só na frente das duas unidades, é lamentável, são 400 metros. Então agora fiz diferente, o que eu estou pedindo agora é uma informação de se tem um projeto de calçamento, quanto custa para calçar e quanto custa para asfaltar, que daqui a pouco a gente pode ajudar a encontrar recursos de alguma forma, via emendas ou via sobras, ou sendo que o ideal era ter uma prioridade, né, da definição de quais obras são mais importantes para o município, mas não tendo isso, vamos nós tentando buscar informações para tentar auxiliar na definição dessas prioridades. Em relação ao lixo produzido da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, também acho importante saber quais os tipos de lixo, para onde estão indo. A gente discute aqui, já ouviu falar da tal das usinas de lixo, então para a gente ter uma ideia do que pode ser feito aqui também, a gente tem que ter uma ideia da quantidade. Então peço de forma oficial aqui, por tipo de lixo, qual é a produção mensal, para onde vai, e se tem contrato com alguém especializado para ter que levar esse lixo, às vezes o lixo químico ou o lixo biológico, eles têm que ser contratados à empresa para ser levado adiante. E por fim, na sexta-feira, recebi mensagem e notícias das UBS que infelizmente tem cerca de 20 ou 25 medicamentos faltando na UBS, vereador Flávio. Então, faço um pedido de informação junto aos nobres colegas vereadores aqui para a gente saber se realmente está faltando, o que aconteceu. A gente fala aqui que sabe que é um momento de pandemia, sabe que as entregas em matéria-prima têm demorado, mas saber realmente se é isso ou se a gente pode também auxiliar em relação à organização do sistema de compra, se mudou o perfil do doente também e por isso andou faltando alguma medicação. Então, esclarecimentos para que a gente possa ajudar no esclarecimento da comunidade. Dizer mais uma vez que mesmo com as paradas de 7 de setembro proibidas, né, e prudentemente por causa do Covid, acho que cada um à sua forma exaltou a pátria da melhor maneira e que realmente a gente pode dizer, e eu me sinto honrado aqui nessa Casa Legislativa com 17 vereadores, porque daqui, ou aqui fora, eu digo, só se fala em eleição municipal. E aqui dentro eu tenho visto, aqui nessa tribuna e nas sessões, que ninguém considera isso como um empecilho para votar favorável ou contra, para discutir projetos. Muito pelo contrário, acho que essa maturidade essa Casa Legislativa tem e deveria mostrar, infelizmente não está sendo transmitido, mas deveria mostrar ali fora, porque aqui continuamos preocupados em analisar projetos, enquanto as instituições partidárias decidem quem vão ser os candidatos a prefeito e a vereadores, nós seguimos cumprindo o nosso papel. Então, que a pátria seja exaltada, que a gente volte a ter os valores e que, principalmente, esse exemplo da Casa Legislativa preocupada nos projetos de lei também seja uma demonstração de patriotismo, não com o Brasil, obviamente, mas com o nosso município aqui na discussão de melhores saídas para a nossa comunidade. Então, uma honra fazer parte desse grupo aqui junto com os 17 colegas. Obrigado, meu presidente, uma boa semana a todos e que setembro traga cada vez mais luz ao nosso município. Obrigado, vereador Rafa. Com a palavra, vereador Gilson Roberto Serafim. Senhor presidente, nobres vereadores que ainda permanecem nessa casa, eu quero, antes de falar aqui sobre essas matérias, enfim, que foram encaminhadas, externar aqui o meu agradecimento pelas palavras de carinho e conforto, tá, que eu recebi via WhatsApp, Facebook, enfim, pelo passamento do meu irmão, uma pessoa muito querida, que viveu muito tempo na cidade de Marcelino Ramos, trabalhava aqui, né, mas morava lá e fez um trabalho comunitário lá, enfim, com o envolvimento dele, né, no Conselho Tutelar e nas entidades, enfim, muito reconhecido pela comunidade, enfim, de Marcelino Ramos. Mas Deus quis assim, né, você foi, né, estava enfermo, né, e então que Deus, né, o tenha em seus braços lá e lhe dê o conforto, né, que ele merece. Eu fiz um pedido de providência aqui com relação ao que a gente percebe, e até as pessoas vêm, né, vêm nos falar, que temos na cidade muitas árvores, nas ruas, nas praças e tal, com galhos secos, e que a prefeitura teria que tomar providência, né, antes que aconteça acidente. E já um relato de uma senhora que, caminhando, ela deu 2 passos à frente e caiu um galho
né, atrás dela e foi questão assim de segundos, né? Então, porque é complicado para você fazer uma poda de árvore na frente da sua casa e tal, né? Então, já que que é um espaço público, então a gente pede para a Secretaria do Meio Ambiente que cuide dessa parte para que tome as providências. Também quero comentar aqui sobre o requerimento do vereador Araújo, onde ele pede que seja, qual é a data prevista para que os artesãos pertencentes a associações, enfim, que ocupavam o quiosque ali da Praça Júlio de Castilho, que agora está remodelada, enfim, reformada, e inclusive o quiosque, quando é que eles vão voltar para lá? Eu até, aquilo que eu tenho conhecimento, porque eu encaminhei aqui um projeto de lei de sugestão para a criação da Casa do Artesão, e fui chamado pelo secretário Barpe para para revisar lá o projeto, enfim, ver se tinha mais alguma coisa para acrescentar. E o que ele me falou é que, após aprovado o projeto aqui, e que ele espera que não haja muitas emendas, porque daí demora, enfim, e eu falei então que vou pegar esse projeto na hora que ele tiver com ele pronto, que é basicamente aquilo que eu apresentei aqui, vou entregar uma cópia para cada vereador, e aí aqueles que tiverem sugestões a fazer, já vão dar encaminhamento para quando chegar aqui o projeto, já ele será aprovado. E que daí então, depois vai ser feito o chamamento público. Porque na ocasião que iniciaram a reforma lá do quiosque, inclusive e eu quero aqui agradecer ao secretário Vini, e também o ex-secretário Leandro Basso, que estivemos lá analisando o espaço daquele quiosque que estava subaproveitado, e que foi feita uma ampliação lá e ficou praticamente 30% do espaço maior, então vai ter um bom aproveitamento. Então, naquela ocasião, estava encerrando o termo de concessão daquele espaço. Então, as artesãs que estavam lá com as suas associações tiveram que sair, até porque tinha que fazer a reforma, e hoje elas alugaram uma sala que é muito fora de centro, enfim, e que não estão tendo muito resultado nas suas vendas. E então, assim que tiver aprovada a lei, vai ser feito o chamamento público, essas associações vão participar, e talvez outras, e daí então voltarão para lá para expor os seus artigos, que são, como estivemos lá olhando, vereador Basso, é uma maravilha o que elas produzem, Então, elas merecem toda essa atenção. Tá? Então, apenas para esclarecer aqui, depois o vereador não se encontra, mas eu vou conversar com ele, enfim, mas eu acredito que essas são as informações que vão passar para ele. Então, são essas minhas colocações, e eu desejo uma boa semana a todos, e que Deus nos ilumine sempre. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gilson. Com a palavra, vereador Leandro Augusto Bassa. Temos 3 pedidos de providência na tarde de hoje, e quero tecer um comentário sobre um da linha de ônibus lá na Manceto Vans, mas sobre como é que é difícil gerenciar a cidade. Tu tem uma pandemia que não permite a aula presencial, tu tem uma redução de circulação de pessoas, consequentemente a empresa recebe menos, teve que optar por rotas, e esta foi uma rota que foi tirada. Mas lá nesse trajeto tem pessoas que necessitam que a linha seja reativada. E isso não acontece só lá. Então, a difícil tarefa de equacionar as necessidades da população com custo e demanda, Então, isso não ocorre só no transporte. Nós estamos com um tema ali que está nas mídias do custo do arroz e de outros itens também. Está difícil de equacionar. Eu também faço um pedido sobre os passeios, para que se olhe aqui no bairro São Caetano, e passeio a questão de saúde. Tem muito acidente, principalmente a nossa população está envelhecendo,
e os passeios mal conservados, as pessoas tropeçam, caem, aumenta o custo para o município, porque é na unidade básica ou no Santa Terezinha, que a grande maioria vai ser atendida. Eu fico feliz, né? O vereador Pimenta comentou a reforma do quiosque, né, vereador? Às vezes não é na velocidade que se quer, né? Estive lá enquanto secretário, mas entendemos que construímos junto a sua participação e de outros vereadores que, na ocasião, levaram a necessidade dos artesãos, né? E foi remodelado, e agora precisamos devolver o quanto antes para aquele espaço. Da mesma forma que, enquanto secretário da Agricultura, pensamos o espaço coberto entre a Feira do Produtor e o mercado público. Era para ter sido executado ainda no ano passado, não foi conseguido, mas creio eu que logo, logo estará. Então, são sementes, são ações que a gente faz lá e que o resultado ele vem posterior, mas vem em favor da comunidade. E poderia citar a implantação do Fundo Municipal de Cultura, que o ano passado conseguimos implantar, de fato, né? Saiu da lei e foi para a prática. Também a colocação do Departamento de Cultura junto ao 25 de julho, que foi um ganho nesse sentido para a cultura do modo que geral. Eu não posso deixar de falar do do feriado de ontem, né? Feriado da Independência. A história nossa, um país com 500 anos, colonizado, colônia, império, república, ditadura, regime militar, regime democrático. No mundo globalizado, o que é ter independência? É estar livre do domínio de um outro povo? Pode até ser. De uma outra nação? Pode até ser. Mas enquanto pessoa, o que é ter, enquanto sociedade, o que é ter independência? Tu pode ter independência financeira, mas não tem independência ideológica. Tu pode ter uma visão de mundo e estar refém de ideias e conceitos equivocados. Mas nós não chegamos num nível de independência. Nossa independência tem que ser construída todo dia. E o que mais nos prende é a alta carga tributária que nos é imposta. Acho que a nossa independência só vai ser mais completa no momento que a carga tributária for justa em relação àquilo que recebemos de volta. Então, o que mais precisamos lutar é sobre isso. Um Estado ineficiente, que gere mal o que arrecada e que manda a conta principalmente para quem? Para a cadeia produtiva, para a classe trabalhadora e para quem consome e tem pouca renda. Porque a tributação no nosso país está nos bens básicos de consumo. Imposto sobre medicamento, imposto em cima de material escolar, imposto em cima da cesta básica, e pode aumentar. Imposto sobre itens básicos de produção, imposto sobre energia, que encarece todo o processo. Compreende-se por energia combustível, o gás, a eletricidade. Quanto que custa? E essa não independência, ela está documentada, está legalizada e está embutida que tu, enquanto cidadão, tu não consegue se libertar dela. Tu só consegue se libertar se tu fizer uma opção para não consumir. Então, é uma escolha muito difícil, muito ingrata. Quando é que nós vamos chegar nessa independência?
Tu compra o carro e fica com o IPVA. Tu compra o terreno, fica com o IPTU. É independência? Ou é aprisionamento? E esse recurso é recolhido e é mal versado para o retorno. Então, vamos continuar cantando o hino, vamos continuar estudando a história, mas vamos buscar uma real independência onde a carga tributária seja justa. Seja justa, porque aí sim vamos estar mais perto de uma independência real e justa para todos. O vereador falou, né, o espaço aqui tem sido bem gerido e temos deixado as ideias diferentes das siglas, né, lá para tentar fazer desta casa produtiva com os temas que chegam aqui. Preocupa, enquanto eleitor, enquanto cidadão, 100 mil habitantes, 18 instituições públicas federais e poucas lideranças se oferecendo para administrar a nossa cidade. Falta uma semana. Né? Falta uma semana. Houve um estardalhaço de que teriam 6, 8, 10. Na prática, efetivamente, a população se sente refém de poucas opções. Queria pedir os 3 minutos, presidente, e não retorno depois. O que aconteceu? A gente parou de produzir lideranças. Pós-regime militar tinha liderança sobrando. Agora você não encontra mais nem na política, nem nas instituições, nem nas comunidades, nem nos CPMs. A liberdade nos transformou no quê? Em acomodados? A democracia nos transformou no quê? A gente perdeu a referência? Nós teríamos que ter em cada sigla 2, 3, 4 nomes bem preparados, disputando internamente, e não temos. A sensação que dá é que um cego procurando apoio em outro cego, para poder trilhar um período complicado, que é o período agora pós-pandemia, de desemprego, de alto custo de vida, de falta de recursos, de maior dependência da população do sistema público. A multiplicação de siglas não fez com que tivéssemos mais lideranças, e lideranças melhores. Ao contrário, nos diminuiu. Ficamos todos nivelados por baixo. E isso precisa mudar. Eu falava com a juventude, que é mais estudada do que a gente, que comecem a participar. Participem das siglas, participem da política, participem da discussão. Não vamos ser nós que vamos mudar a sociedade. Pode ser essa geração que está ali, com 1 década, 2 décadas a menos que a gente, mas desde que ela participe. Saia da zona de conforto de consumir marcas, saia da zona de conforto de debater algumas ideias de época e de mídia, e passam a debater por que falta emprego para a juventude. Que passam a debater por que sai com o diploma e fica 4, 5 anos sem conseguir entrar no mercado de trabalho. Ou vai trabalhar num subemprego. O que aconteceu? O que aconteceu que essa pessoa que se preparou não consegue nem equivaler o salário que o pai com menos escolaridade ganha? Tem que participar, tem que se envolver, para que a gente não precise chegar em vésperas de eleições e não ter muitas opções. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Leandro Augusto Bastos. Com a palavra, vereador Alessandro Dalzotto. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, população que nos acompanha, quero aqui tratar de dois temas importantíssimos e que precisam um olhar com mais carinho do poder público e poder executivo municipal. Primeiramente, solicitar ao líder de governo, o vereador Flávio de Barcelos, que, no que tange a lei Aldir Blanc, passe nos 17 gabinetes e deixe o decreto municipal e o plano de trabalho do município, para que saibamos e não percamos esses recursos que em alguns municípios já até estão recebendo, e Erechim receberá R$ 730 mil. Conversava com o secretário Alan Festugato e já foi publicado um edital de chamamento também. Então, se o senhor vereador, líder Flavinho, puder fazer esse favor e instigar os vereadores e a comunidade a essa informação chegar ao maior número de pessoas, de trabalhadores da cultura, de pessoas que têm o seu ganha-pão ameaçado agora em pandemia, ficarei muito grato. E, no mesmo sentido, quero aqui me dirigir ao presidente da Câmara, enquanto representante desse Poder Legislativo no Comitê de Enfrentamento ao Covid, para dizer que o setor de eventos não consegue mais sobreviver e necessita urgentemente ser tratado, ser levado em pauta, e que em muitos lugares, em muitos municípios já estão sendo tratados num protocolo, nos cuidados, ao mesmo passo que os restaurantes têm, podendo ser utilizado tanto por cento do espaço, tendo todas as medidas de saúde sendo implantadas. Então, que o senhor leve ao conhecimento do comitê, para que o comitê estude uma possibilidade nesse sentido. Não precisa nem ter pista de dança, e não tem pista de dança nesse começo, mas precisamos abrir as portas para esse setor que foi o primeiro que parou e vai ser o último a voltar, e nem em pauta está. E também uma reflexão ao líder de governo que chegue aos ouvidos do Poder Executivo, pois fazem 5 meses que entregamos uma pauta de propostas, e até o momento a comissão de 113 empresas de trabalhadores do ramo de eventos não recebeu nem um sim, nem um não do Poder Executivo quanto à sua situação. Uma parte, vereador. Sim, senhor. Coincidentemente, hoje pela manhã, discutimos no comitê, né, a retomada dos eventos na cidade de Erechim. A decisão foi unânime do comitê em, então, aguardarmos, entrarmos na bandeira vermelha sem a cogestão, para então passarmos a discutir. Uma comissão que trabalha com eventos na cidade de Erechim nos entregou um protocolo, né, o qual de primeira mão tinha sido rejeitado pela Secretaria da Saúde, e hoje pela manhã nós conseguimos retomar esse assunto, né, e conseguimos botar ele em pauta novamente. E o acordo, então, é que se voltarmos para a bandeira laranja, sem o comitê de cogestão, a partir da semana que vem ela vai entrar em pauta para discutirmos, então, a possibilidade de a volta de eventos regrado, é claro, no protocolo muito bem elaborado, do qual foi nos passado a semana passada. Então, isso já voltou em pauta, está na pauta do comitê, para a semana seguinte, se voltarmos sem o protocolo de cogestão hoje. Hoje nós estamos sendo gestado pelos municípios da região do Alto Uruguai, da região da MAU, onde os prefeitos, então, assinaram a cogestão, assumindo a responsabilidade, então, pelos seus municípios. Então, só para o vereador ter o conhecimento, então, hoje isso entrou em pauta e ficou, então, para a próxima semana. Que bom, senhor presidente, que entrou em pauta hoje, porque ontem iria ter um protesto, um manifesto do pessoal do setor de eventos, que só não ocorreu devido a eles terem a sensibilidade de que não poderiam aglomerar, de que estariam indo contra as normas sanitárias tão aplicadas, tão exigidas. Então, nesse tocante, gostaria de fazer um apelo para que o comitê do Alto Uruguai, o comitê municipal, faça um contato novamente com essa comissão
e explique para eles, então, a situação que hoje foi levada à pauta novamente e que eles também terão sido lembrados para poder, então, desempenhar o seu papel dentro de todas as normas, os protocolos, porque também geram emprego, também geram renda e não aguentam mais esperar que alguém olhe para eles só no ano que vem. E isso tem que ser agora, e o Poder Executivo tem condições, tem saúde financeira suficiente para fazer também com que você tenha algum auxílio, com que você tenha alguma política de verdade para esse setor. Obrigado, senhor presidente e demais colegas. Obrigado, vereador Alessandro. E ressaltando que, na verdade, o comitê vai analisar, e já dito isso por todos, com carinho e com responsabilidade, até porque o protocolo de distanciamento social, o decreto de distanciamento social do governador do estado, nem na bandeira amarela prevê eventos. Mas, no entendimento em que precisamos obrigatoriamente também pensar nas pessoas das quais estão sem remuneração há mais de 6 meses, então esse assunto voltou em pauta. O próximo a se falar seria o vereador Claudemir de Araújo, não se faz mais presente. Passamos então ao período de comunicação. Vereador Gilson, abre mão. Vereador Leandro, abre mão. O vereador Claudemir não está. Explicações, vereador Gilson. Vereador Leandro. Vereador Claudemir. Não está. Com a palavra, vereador Rafael Ayub. Não, presidente, só via o Alessandro com a fita amarela no bolso. Até tentamos construir uma reunião com o pessoal do CAPES, não conseguimos, porque se trata do Setembro Amarelo, né? Então, só fazer a lembrança também, é um mês de muitas cores, digamos assim, porque tem o Setembro Amarelo, que foi institucionalizado aqui nessa casa, como o mês em relação à sensibilização à depressão, depois culmina lá no dia de prevenção ao suicídio, inclusive. Mas também temos, ele é considerado um mês de prevenção às doenças cardíacas também, como Setembro Vermelho, então é importante, principalmente essas vinculações com o Covid, né, que pode dar para quem tem doença cardíaca. E, por fim, do colo para o câncer de intestino e cólon, que já assume o 2º posto em número de câncer no Brasil e em número de óbitos, né? Então, a importância de a gente investir cada vez mais em prevenção, em esclarecimento à comunidade, né, para que a gente possa realmente sensibilizar e ter menos efeitos em relação à saúde. E só mais um pitaco também na proposta do vereador Alessandro. Eu ouvia esses dias o comediante, aquele que faz o borracheiro, me fugiu o nome dele, e ele, em forma de desabafo até nas redes sociais, ele falava exatamente isso. O Cris alguma coisa, Ali. Ele falava exatamente isso. É inadmissível hoje que a gente possa permitir funcionamento de bares 50%, de restaurantes, e não possa permitir, por exemplo, um comediante lá em cima. A gente sabe que as igrejas hoje, modernamente, usam os cultos, música, estão tudo usando no seu culto, com capacidade reduzida dentro dos seus templos. Por que não liberar atividades culturais? As lives a gente vê. Então, a gente imagina que essas pessoas já convivam de alguma forma. Então, que se isole os artistas do público, se for o caso, mas 1, 2 ou 3 pessoas a mais. Se o local já tem a restrição de pessoas, eu acho que a gente pode realmente avançar e contamos, então, com a sua força lá via comitê, que sabemos que tem lutado por essas bandeiras seguidamente. Obrigado por nos representar dessa maneira lá, presidente. Só para continuar colorindo setembro, doação de órgãos é o Setembro Verde. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael, pela colaboração. E nada mais a ser tratado, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão plenária ordinária e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 14 de setembro, segunda-feira, às 14 horas. Obrigado a todos e Deus abençoe a cada um de nós.